E o Corinthians segue em busca de reforços para o time comandado pelo técnico Silvinho. O novo alvo é um zagueiro do Atlético de Madrid. Flávio Ortega conta pra gente. O elenco do Corinthians volta ao trabalho no próximo dia 10 e traz para 2022 o peso de uma temporada de expectativa maior. Um ano para voltar a ser protagonista. Com a chegada dos reforços da última janela, o time conquistou a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. A regularidade de Juliano. Os lindos gols de Renato Augusto. A capacidade de ser decisivo de Roger Guedes. E ainda tem o William, que uma boa pré-temporada deve render muito mais. No mesmo molde de contratar apenas jogadores livres, o Corinthians já trouxe Paulinho, um reforço de impacto para o meio de campo, mais um ídolo que voltou para casa. Agora a busca é por um centroavante e um zagueiro. Cavani foi o primeiro alvo, mas a diretoria sabe que ficou difícil depois do uruguaio recuperar espaço no Manchester United. Diego Costa foi oferecido, agradou, mas precisa se livrar do contrato com o Galo. Na defesa, o Botafogo recusou a primeira oferta por Canu. Agora o nome de Felipe voltou ao radar. A diretoria observa se o defensor vai renovar ou não com o Atlético de Madrid. Se optar por voltar ao Brasil, o Corinthians está de portas abertas. Com Paulinho, ainda sem centroavante, com uma boa pré-temporada, é o suficiente para o time de Silvinho ter sucesso em 2022? A cobrança da fiel torcida será muito maior. Pois é, o Felipe, ele está na mesma linha, né? De jogadores como William, Renato Augusto, que já brilharam, já tem história com a camisa do Corinthians, o próprio Jô, e aí voltam, né? Para tentar continuar ou aumentar, vamos dizer assim, essa história com a camisa do Corinthians. Mas acho difícil não haver uma renovação dele com o Atlético de Madrid, né, Rodrigo? O contrato termina em junho, agora de 2022, mas ele continua em alta. Moral com Simeone, titular, você não acha? Eu acho que sim, né? O Atlético está se recuperando na temporada, né? Teve um começo um pouco ruim, Simeone questionado, né? Olha que o Simeone ser questionado no Atlético de Madrid é bem difícil, né? Um dos grandes ídolos da história do clube como jogador e técnico, até pela idade que tem, né? O Felipe pode ainda, né? E deve ainda ter muito tempo de futebol europeu, não é uma volta tão simples. É um momento de carreira diferente, por exemplo, do Cavani ou mesmo do Suárez, dois jogadores que já têm aí quase 35 anos, e certamente em algum momento vão fazer essa passagem de retorno para o futebol sul-americano. O fato é que o Corinthians no mercado agitou, foi o clube que mais agitou, né, com contratações em 2021, e ele terminou o ano deixando digamos assim, um gosto, né, saboroso na boca do torcedor corintiano, né, uma expectativa, sobretudo de um camisa 9, que é o que o clube mais precisa, né, de um camisa 9 realmente de peso, de renome. E o tempo está passando, né, as especulações acabam ficando mais frias, né, o Cavani volta a ter mais chances no Manchester United, né, o Suárez tem mercado para tudo que é lugar, né, e o Suárez, o nome dele sempre ficou um pouco abaixo do Cavani nessa discussão sobre reforços corintianos. Né, o time já com Silvinho, né, também falou-se em um momento de possível troca na comissão técnica, aí a diretoria veio, bancou o Silvinho, né, que não agrada tanto aos corintianos, mas certamente o Corinthians com o Silvinho, né, e com o centroavante, que talvez não seja o dos sonhos, vai ser um time muito competitivo. No Brasil a gente fala que só tem 3, né, só Palmeiras, Flamengo e Galo, com elencos melhores que o Corinthians. Mas a diferença do Corinthians para esses 3 já reduziu bastante. E o Corinthians tem dinheiro para investir, porque pelos nomes que está falando, você vai tentar atirar no Cavani, mas de repente você acerta num Diego Costa, né? Pode sair do Galo aí e tal. E então, certamente será um Corinthians ainda mais forte do que aquele que brigou pela 4ª posição no Campeonato Brasileiro de 2021. Vai ser um Corinthians de novo para dar alegria ao seu torcedor. Eu lembrei do William, Renato Augusto, tem o Paulinho também, outro ídolo que voltou. Se o Felipe, de repente, resolver voltar ao Brasil, seria sem dúvida alguma um grande reforço para esse Corinthians de 2022.